Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal Oceano Místico. Para quem não me conhece, meu nome é Thaís e eu tô aqui para fazer a leitura referente ao coletivo de Áries para o mês de junho de 2026. É uma leitura coletiva, como eu sempre digo, pegue somente o que fizer sentido para você, o que não fizer você solta, tá bom? Fique à vontade para assistir as leituras referentes ao seu ascendente, sua lua, tá? Eles podem complementar as mensagens para ajudar você a viver seu mês com mais alinhamento, tá? Vamos ver aqui, vamos abrir o campo dos arianos para o mês de junho de 26. O que temos aqui? Liberdade. Engraçado que sabe o que aconteceu hoje? Hoje eu fui passear com a minha cachorra de manhã, né? Levar ela pra fazer xixi, as coisinhas dela. E aí eu fiz um caminho e na volta eu passei por dentro de um parque, uma praça, sabe? E tinha uma árvore lá que eu vi que tinha um passarinho amarelo. Não sei se era um canário, o que era, mas era amarelinho, assim, coisa mais fofa. Posadinho na árvore cantando livremente, sabe? Tem uma coisa que me dói muito, que é ver passarinho preso. E se a gente for olhar para um lugar mais simbólico da coisa, o passarinho pode ser qualquer coisa que a gente talvez esteja tentando aprisionar. O passarinho voa, voar, como dizia Rubem Alves, para voar você precisa do vazio, da ausência de certezas. É ali que o voo acontece. Para voar você tem que estar leve, né? Quando você está muito apegado a certezas, a necessidade de comprovações, a mil coisas, a um lugar, a um medo, né? Você não tá livre. E ele fala que liberdade, tá escrito aqui, né? Liberdade. O Rubem Alves fala que liberdade é uma coisa muito doida e doída, porque querer ser livre significa que você também tem que aceitar a liberdade dos outros. É babado. É difícil, né? É difícil, que o que a gente faz desde que a gente tá aqui é se amarrar, se prender, né? Seja com relacionamento, seja com formas de viver, né? Às vezes você tá preso a uma concepção de que a felicidade é isso, ou aquilo, ou fazer desse jeito. Mas o que eu percebo aqui que mês de junho, para muitos de vocês, tem a ver com uma libertação aqui de algum tipo de aprisionamento, tá? Talvez vocês tivessem honestidade aqui no fundo, ó. É isso. Talvez vocês tivessem criado uma gaiola dourada que talvez fosse segura ou confortável. Em que sentido? Sempre me relacionei desse jeito com as pessoas. Isso era um lugar comum pra mim. Agora, nesse mês, parece que você consegue acessar de um lugar que não é tão explicável, digamos assim. Alguma coisa acontece, alguma experiência se dá na sua vida e você é tocado por isso, e isso te liberta de algum tipo de prisão. Adequa para sua vida, tá? Isso te liberta de algum tipo de prisão. Tem dois contos aqui que eu acho que eu poderia indicar para vocês que são arianos. É porque eu falo do Rubem Alves, que é um escritor que eu me identifico muito, sabe? Pela forma como ele escreve. O primeiro conto é o conto do Pássaro Encantado, que ele criou para a filha dele, na verdade. Mas pessoas começaram a colocar os passarinhos nas gaiolas. Ele fez porque a filha dele sentia saudade toda vez que ele ia para alguma conferência, fazer alguma viagem a trabalho. Ela não queria que ele fosse. E aí ele criou a história da menina e o pássaro encantado, tá? E aí pessoas falaram, o pássaro seria Deus, que as pessoas aprisionam dentro da gaiola, das religiões, tal. E aí cada um foi dando sua perspectiva, mas não é tanto sobre isso. Dá uma olhada na história
e vê o que você sente, vê como ela te toca, como ela te atravessa, tá? A outra é o afogado, que não tem a ver com passarinho, mas fala de gaiola, e eu acho que é legal, tá? Uma vila de pescadores, que nada acontecia, era tudo sempre igual, as pessoas estavam apáticas, e aí aparece um objeto não identificado boiando no mar. Os pescadores vão até lá e descobrem o que é. E a partir desse momento, a vila nunca mais é a mesma. Enfim, não vou contar a história para não dar spoiler, mas são histórias interessantes que podem trazer algum aprofundamento mais legal aí. Mas aqui eu sinto que vocês estão passando por algum processo interno mais profundo, que nesse mês de junho vai ficar mais evidente essa sensação de liberdade, essa sensação de que tinha algo que estava te limitando, que estava te condicionando, e você compreende o que é e solta, tá? É algo nesse sentido. A honestidade fala que é isso, você passa a ver a coisa tal como é, e não talvez como você idealizava. Às vezes você estava aprisionado por uma ideia. Me apaixonei pelo que eu inventei de você? Pode ser, né? Vamos ver o que mais temos para Áries aqui. Junho de 26. 9 de ouros, passado, recente. 10 de copas. E o 9 de espadas, gente, porque com os enamorados no fundo. Aqui me traz uma sensação de que essa compreensão e essa sintonia, para alguns arianos aqui que estão no relacionamento, vocês estão descobrindo de que forma vocês se iludiam. Não necessariamente com a pessoa, tá? Às vezes a pessoa é só ali, a pessoa tá lá sendo ela, e aí você projetava suas coisas, suas gaiolinhas ali, e em junho você fala, nossa, isso aqui que eu tinha, esse ciúme que eu sentia, essa insegurança, não sei o que, caramba, e vai compreendendo, sabe? Vai ficando mais fácil pra você entender aonde que você tava preso ou presa, tá? Quem não tá no relacionamento, aqui eu sinto que pode ser algum tipo de compreensão mais profunda em relação a bloqueios de viver as relações de um modo mais profundo. Muitos podiam ter medo de perder justamente essa liberdade, tá? Isso foi uma coisa que aconteceu comigo, inclusive. Eu passei muitos anos sozinha, solteira, e processo de aprofundamento, filosofia, terapia, não sei o quê, e morando sozinha, e aí eu comecei a, de fato, me acostumar e gostar, ver a parte boa disso e tal. Foi muito bom por muito tempo, tá? Vou confessar pra vocês que é muito mais fácil. Quero fazer não sei o que, você pegar e ir sem ter que dar satisfação, sem perguntar se a pessoa quer ir também. Isso é muito mais fácil, é mais fácil, né? Por muito tempo isso foi muito bom. Mas chegou um momento da minha digamos assim, do meu estágio de vida, né? Chegou um momento em que eu comecei a sentir necessidade de compartilhar essas experiências que eu tava tendo. De compartilhar, inclusive, algo mais profundo mesmo. Que não você se relacionar com alguém, uma relação afetiva mesmo, assim, não é fácil. Nem um pouco. Tem que ter uma disposição. Tem que ter... E uma coisa que eu vou falar pra vocês aqui. As pessoas são complexas. Se você parar pra fechar seus olhinhos aí e pensar nas coisas que você tem, talvez que não sejam tão luminosas assim, você vai encontrar. Às vezes você pode ser muito teimosa, orgulhosa, ou carente, alguma coisa, sabe? Você vai perceber que você tem coisinhas ali, né, lacunas que precisam ser trabalhadas em você. Da mesma forma, a pessoa com quem você se relaciona também. Óbvio que existem pessoas no mundo que têm essas sombras de uma forma muito evidente, né, perceptível,
e que realmente não tem, talvez, um cuidado com o outro. Mas muitas vezes as pessoas têm até a boa intenção, mas também tem muita coisa inconsciente. Medo, né? Traumas, que ela nem às vezes sabe que tem. Quando vê, já fez alguma coisa que em você acionou lá uma dorzinha, né? Tô falando tudo isso por quê? Porque se não fosse um conhecimento que eu acessei antes de começar a me relacionar, o fato de eu ter morado sozinha, de eu ter ficado sozinha, de eu descobrir o que eu gosto, né? Como que eu me sinto bem, fazendo o quê? Se eu não tivesse acessado a definição de amor segundo Khalil Gibran, por exemplo, talvez no primeiro desentendimento mais forte, na primeira divergência, na primeira decepção, desilusão, eu já teria encerrado, né? Porque a decepção e a desilusão também tem muito a ver com a expectativa que a gente coloca, né? E aí, de novo, as pessoas, elas têm as coisinhas delas, todo mundo, tá? Não tô aqui querendo justificar você se manter num relacionamento que talvez não te faça bem, mas saber que talvez para algo verdadeiro de fato nascer, vir à tona, né? Precisa ter condições de cultivo. É quase um trabalho de jardinagem. Que semente eu sou aqui, a outra pessoa, ela precisa de quanto de sol? E eu? Sabe, você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? E saber cuidar dessa terra, cultivar de acordo com as necessidades, né? Com as estações. Então isso requer uma disposição para uma abertura para sentir as coisas profundamente. Isso é muito difícil. É muito mais fácil a gente se distrair, é muito mais fácil a gente fugir, se ocupar com outra coisa. Porque as relações, elas realmente são uma forma mais assim direta de você descobrir quem você quer se tornar e você trabalhar conscientemente nisso, através da sua relação com o outro. Se não tiver o outro, você talvez não acesse um monte de sombrinhas de coisas que você precisaria acessar em você. Eu tava me achando a pessoa mais iluminada da face da terra quando eu tava solteira. Ai, nossa, como eu já superei tal coisa. Ai, como tal coisa não me irrita. Menina, foi morar junto que eu comecei a ver que eu não tava tão evoluída assim. Ainda tinha muita coisa que eu precisava trabalhar dentro de mim. E o interessante é isso, assim. Óbvio que a pessoa precisa também querer se aperfeiçoar, a pessoa com quem você está. Mas quanto mais eu fazia por mim, no sentido de me trabalhar, de me libertando de alguns percalços do passado, dessas sombras, naturalmente eu já via a mudança na outra pessoa. É uma coisa que vai acontecendo, é quase que uma alquimia. E eu tô falando isso porque tem um 10 de copas aqui, que é justamente a jornada, nesse tarô, é justamente a jornada de Eros e Psique, quem quiser chamar, que é quando ele vai lá pra resgatar ela. Na verdade ele ia castigar, eu acho, se apaixona, aí pega ela, leva pro castelo dele, ela aceita se relacionar com ele, sem saber quem ele é, porque o combinado era isso. Ó, eu vou aparecer aqui toda vez à noite, a gente vai dormir junto, tal, mas você não pode me ver. Esse é o combinado, beleza? Você vai ter tudo que você quiser, mas você não pode me ver. Ela aceitou até o dia que ela não aceitou mais. Até o dia que ela precisava ver com quem ela estava se relacionando. Isso é muito simbólico. Geralmente a gente parte para uma relação muito por causa da paixão, e a paixão ela cega um pouco. A ideia é justamente essa, fazer você se conectar a priori com o mínimo que você tem de informações, né, ali,
E depois vem o trabalho de ir tirando essas projeções, essas ilusões, idealizações, ver a pessoa tal como ela é e você conseguir se mostrar tal como você é também, né? E aí o problema foi que quando ela quis ver ele ficou chateado, se sentiu traído e meteu o pé. E aí ela fica com aquela dor dentro dela, querendo, nossa, me arrependi, né? E aí ela vai procurar ajuda justamente para a deusa do amor. Afrodite, ela traz uma energia muito interessante. Gente, essa leitura eu não quero que fique muito longa. Mas muitas vezes a gente vai para um relacionamento pra gente buscar essa sensação de validação, de despertar interesse, de ser desejado, sabe? Porque a gente não consegue com a gente mesmo. E a Afrodite propõe para ela algumas tarefas que ela precisa cumprir para merecer esse amor de Eros, que é um amor mais elevado, que é um amor que não é tão humano, né? E aí ela vai passando por todas as etapas, e é interessante que cada etapa que ela passa é um trabalho de purificação, né, dessas debilidades, para que ela consiga se aproximar, né, que tem tudo a ver com o que Gibran fala sobre o amor, né? Da mesma forma que ele te aproxima, te abraça, ele também é como se te espremesse para tirar a melhor coisa de você, sabe? Aquele extrato mais puro do seu ser. Ele quer te levar para o alto. Então, se você tá cheio de coisas, que foi o início da leitura, né? Você tá cheio de certezas, de apegos. Eu sou assim, eu nasci assim, eu sou assim, eu não quero fazer desse jeito. Se você estiver muito inflexível, se você estiver com muito medo de tudo, não vai voar, não vai subir, né? Para viver o amor de fato, de forma verdadeira e profunda, que não é o amor de novela, que não é o amor de filme, que não é essa coisa, eu te amo, mas você não me ama, entendeu? Quem eu quero não me quer. Não, o amor genuíno mesmo é um trabalho de maestria do ser, assim. É uma coisa que a gente tem que estar o tempo todo se consultando para ver se a gente está disposto, o que a gente pode fazer para se aproximar disso, porque é desafiador mesmo. É desafiador. Tem que ir de guarda baixada. E aí, o 10 de copas é o quê? É quando ela passa por todas as tarefas, recebe a bênção da deusa do amor e consegue unir o humano ao divino, né? Então ela traz para ele um pouco mais de humanidade e ele dá a ela um pouco mais dessa divindade. E aí você tem esse encontro, essa fusão entre esses dois aspectos, né? Então eu posso estar falando que muitos aqui podem estar passando justamente por esse processo da vida de depurar e evoluir nas relações. Seja você uma pessoa que está com alguém ou uma pessoa que não está com ninguém, mas que está pensando sobre. Eu acho que o tema dos relacionamentos, do amor, das trocas, tá sendo para vocês do signo de Áries, nesse mês de junho, um tema central, digamos assim, tá? Agora, esse 9 de espadas me fala de, assim, pensamentos ansiosos mesmo, dificuldade para dormir à noite, pensamentos que fazem você sofrer. Então pode ser de fato isso, assim, eu quero muito estar com alguém, eu quero muito conseguir fluir com essa pessoa com quem eu me relaciono, mas eu percebo que eu ainda tô com uma dificuldade porque eu penso isso sobre mim ou sobre essa pessoa, porque isso, porque aquilo. É um sofrimento mental, percebe? A solução para vocês, do signo de Áries esse mês, é acessar a verdade interna de vocês. A escolha, assim, parece que tem que ter uma decisão a ser feita.
Aqui me parece que tem uma decisão a ser feita, sabe? Fico, eu vou, falo pra essa pessoa, não falo. Alguma coisa dentro de você tá te afligindo que você gostaria de falar, ou de fazer, ou de mudar. E aí, o trelelê todo é que você talvez tenha uma vontade, mas a sua mente vem e fala, mas vem trazendo contrapontos, e geralmente negativos, sempre prevendo um triste fim para esse movimento que talvez você queira fazer. E o conselho aqui é você fazer a sua escolha com base na sua verdade. Para isso é importante você se ouvir. Tá. Vamos ver o que mais que temos aqui pro signo de Áries. Junho de 26. Outros aqui, vou falar de uma forma mais básica, porque eu gosto muito de ver o tarô por esse lugar mais filosófico. Mas 9 de ouros com 10 de copas a gente pode estar falando também de uma satisfação, tá? Uma plenitude emocional que tem a ver com o seu trabalho. Vocês podem estar fazendo um trabalho mais autônomo, um trabalho mais alinhado com aquilo que realiza vocês emocionalmente e tá recebendo de fato um retorno financeiro. 9 de ouros fala do momento da colheita, né? Então vocês já estão percebendo a colheita do que vocês plantaram, né? Num passado recente, seja na relação, no trabalho, vocês estão percebendo as coisas boas que estão acontecendo das mudanças que vocês já fizeram, né? Mas por algum motivo na linha de futuro tem um 9 de espadas, tem uma ansiedade em relação a uma escolha, uma ansiedade em relação a uma escolha, tá? Signo de Áries, mês de junho de 26. Que pode ser em relação a uma viagem, a uma mudança de trabalho. Tá vendo? Veio aqui 9 de ouros e casa da vocação. Para alguns arianos, de fato, pode ser essa sensação de maturidade, colheita em relação à sua vida profissional. Você entendendo que você ama fazer o que você faz, que o caminho tá sendo por aí mesmo, entendeu? Tá trazendo para você um senso de liderança, de autoridade na sua área, tá? Só que de alguma forma isso tá trazendo para você algum tipo de ansiedade, não sei se de medo, de ansiedade, tá? Porque tem a ver com crescimento. Júpiter fala de expansão, de crescimento. Outros aqui que estão no relacionamento, se o tema é relacionamento, a vida profissional pode estar atrapalhando a vida amorosa, interferindo, tá? Interferindo. E aí o conselho aqui é vocês entrarem em contato mais com as paixões de vocês, tipo assim, o que você ama fazer, o que desperta em você um certo tipo de entusiasmo, né? Onde você se sente radiante, assim, fazendo o quê? No momento presente, eu sinto que vocês podem estar vivendo, de fato, um tipo de harmonia, de equilíbrio, ou estar buscando isso nos relacionamentos, mas precisa dar uma olhadinha nessa questão do ego. Do ego. Para que isso aqui aconteça, você tem que passar pelas tarefas de depuração. Porque às vezes a pessoa vacila, mas não foi por uma intenção ruim. E aí, se você tiver com o ego no talo, assim, você não vai conseguir ter a clareza para acessar a tua consciência e saber qual a melhor atitude diante daquele acontecimento, daquela situação, sabe? Então aqui, para as coisas fluírem, para a harmonia prevalecer, não importa qual seja a dificuldade ou a ansiedade, você precisa estar sempre de olho se quem está se expressando através de você é o seu ego,
vaidade ou orgulho, raiva, sabe? Vergonha. Ou se é a tua consciência, se é o teu coração, tá? Isso vai ser crucial para essa definição futura. Tá? Porque realmente eu não tenho uma previsão muito clara aqui desse futuro. Tem um crescimento, mas eu não entendo por que isso te deixa ansioso ou ansiosa. Tem uma mudança aqui no presente. Concessão. Porque... Culpa. Existe aqui uma culpa, né? Por isso que você tá com 9 de espadas. Uma culpa em relação a algum tipo de crescimento que vai acontecer na sua vida, ou financeira ou profissional. Algum movimento profissional talvez te deixe um pouco inseguro ou insegura em relação à vida amorosa. Ou eu não sei por que essas duas áreas estão vindo, né? Talvez para alguns a libertação seja: eu posso ter uma vida profissional super estável e ter um relacionamento. Porque talvez alguns achassem que não, ou era uma coisa ou era outra. E talvez agora em junho vocês percebam que pode ter os dois. Você não precisa abrir mão de um ou de outro para ter os dois, né? Para outros é isso. Se você tem um relacionamento e você tem um chamado para fora do país, uma viagem, uma mudança de cidade, isso pode estar interferindo na dinâmica do casal e isso trazendo um tipo de insegurança ou de culpa, medo de como as coisas vão ser daqui para frente. Para outros que estão solteiros é isso. Vocês podem estar extremamente focados na vida profissional, mas não estão conseguindo ter paz porque vocês precisam resolver a questão da vida emocional, afetiva de vocês, que pode ter ficado estagnada por um tempo, ou que você pode já estar flertando com alguém, saindo com alguém e com medo de aprofundar, de crescer nesse vínculo, porque talvez isso possa comprometer a sua vida profissional, possa fazer você perder sua liberdade, mas isso é uma perspectiva. Como seria olhar para isso de uma outra perspectiva? Como seria você vivenciar o que você quer sem culpa? Tem aqui uma cura para acontecer no chakra cardíaco, tá vendo? Então, de fato, alguns podiam ter dores passadas, mágoas, ressentimentos, sensação de traição acumuladas ali naquele centro que não estava aberto para as relações. E agora parece que existe uma certa curiosidade em relação a isso, né? Quem está num relacionamento pode começar a sentir talvez uma curiosidade em conhecer outras pessoas, em ter um tipo de relação mais aberta, mais fora dos padrões, digamos assim, né? E aí talvez a culpa ou a ansiedade seja em relação a isso, né? Um da relação acha isso ok, o outro talvez não. Enfim, vamos finalizar aqui para Áries, junho de 2026. A libertação, gente, vocês estão se libertando com certeza. Agora, de quê? Tem uma libertação aqui, com certeza. A inveja. Muito dessa culpa, dessa dificuldade, desses medos tem a ver com questões familiares, tá? Familiares. Pode ser a relação com a sua mãe. Ou você querendo proteger a sua mãe e aí isso te faz ter um tipo de comportamento dentro das relações. Ou você querendo evitar repetir o que a sua mãe viveu e aí isso faz você se fechar ou se comportar de determinada forma dentro das relações. Ou nem ter relação, né? O fato é, no momento presente, vocês estão passando por um processo de conscientização, de movimento,
inclusive uma conscientização de onde vocês repetem os padrões. E a inveja aqui parece que é uma contaminação de algo que é puro, que pode ser vindo de fora, mas eu não gosto muito de trazer nesse lugar. Eu acho que a gente tem muito poder sobre a nossa própria vida. O que fulano e ciclano faz, eu acho assim, é uma questão deles. Como vocês podem olhar para isso, né? Essa inveja pode ser vocês, de fato, querendo fazer algo diferente e não conseguindo. De novo, eu relaciono essa inveja muito com a questão do ego que eu falei com vocês aqui, né? Às vezes vocês, sem perceber, podem entrar numa competição, numa comparação com o seu próprio par, né? E aí a libertação pode ser em relação a isso, a libertação pode ser em relação a um ciúme, um apego, alguma coisa nesse sentido. Mas que tem um movimento no momento presente sendo trazido para você perceber onde que você repete as questões na vida amorosa, seja estando com alguém ou não estando, tem, tá? E tem um movimento, uma mudança para acontecer, que talvez vocês já estejam percebendo, pressentindo, sabendo, e isso pode estar gerando um senso de culpa. Talvez seja isso, é muita coisa boa e você fala, gente, mas ninguém na minha família fez isso. Ou, como assim? Tô prosperando no trabalho e tô super bem na minha vida amorosa. Deixa eu arrumar um probleminha aqui, porque não é assim que funciona. Sempre vi o amor como uma coisa difícil, como uma coisa que tira a nossa paz, como uma coisa, sabe assim? Então talvez a libertação seja nesse aspecto mais profundo mesmo do que é o amor, do que é o relacionamento, o que é o seu trabalho, o que você quer pra sua vida. Que às vezes você entende que por causa do que você já viveu e viu, vida profissional é a melhor coisa porque vai te dar segurança, estabilidade, pronto. As pessoas não são confiáveis, mas às vezes está existindo dentro de você um chamado para viver isso de uma forma profunda. E aí o sofrimento é isso, quero muito, mas não sei. Entendeu? Enfim. Signo de Áries, espero ter ajudado. Eu sempre termino as leituras com uma sensação de que talvez tenha ficado confuso, mas eu acho que isso é uma coisa das minhas próprias feridas mesmo. Tô olhando pra ver se tem alguma carta que eu quero pegar. Mas eu acho que isso é uma coisa das minhas próprias feridas mesmo. Eu tenho sempre uma sensação de que eu não me explico muito bem, sabe? De que eu sou um pouco prolixa, e eu sou mesmo. Deixa eu pegar uma cartinha dessa aqui pra ver o que sai. O que temos aqui pra Áries, junho de 26? A bailarina cósmica. Maternagem. Ó, viu que eu falei da mãe? Deixa eu só ver o que se trata essa bailarina. 137. Só pra saber contextualizar pra vocês. Mas de fato me traz uma sensação de libertação. Ó, e vos digo, é preciso às vezes ter um pouco de caos dentro de si para dar à luz a uma estrela dançante. Uma mulher dançando nua, tá. Quando foi a última vez que você dançou? Convida você a dançar, descubra seu corpo na dança. No começo, talvez ele esteja enrijecido, mas continue. Com o tempo e insistência, ele lembrará como é mover-se por si só. Talvez você seja uma pessoa que adora dançar para os outros, então o convite é: dance para o sagrado que habita em você. Se sua dança fosse uma oração, como você dançaria? Se você estivesse diante do divino e não pudesse demonstrar seu amor por ele de nenhuma outra forma além da dança, como moveria seu corpo? Se sentiria paralisado pelo medo do julgamento? Será que pensa que ofenderia a Deus? É um convite a dançar, um convite ao êxtase, ao prazer e outras formas de rezar. Todas as formas de amar a Deus são louváveis, todo amor a Deus é permitido. Cara, essa carta me faz pensar que talvez a forma para você se libertar de fato do que talvez esteja te aprisionando seja a dança. A dança como esse lugar de terapia. E aí você fica à vontade para testar, experimentar, ver como que isso vai acontecer. Por exemplo, pode ser você indo dançar 2 forró, ou samba, ou
você ir dançar sozinho, mas aquelas danças mais contemporâneas, ou fazer aula de balé, ou voltar para, não importa, aquela dança de academia, mas o fato é, através do movimento, da música e do seu corpo se movendo com isso, você vai liberar muita coisa do seu passado que estava aqui represado. E isso vai trazer uma outra relação entre você e seu corpo, tá? Entre você e seu corpo. E talvez isso traga pra você uma permissão de viver o que você realmente quer viver e que tava com medo, tá? Seja você mulher ou homem, seja você namorando ou solteiro. Mas aqui é bem forte essa questão do teu corpo ser um lugar de cura para você conseguir se expressar de forma mais autêntica, tá bom? Enfim, foi isso que eu vi pra vocês, signo de Áries. E assim, os 2 últimos signos que ficaram pra gravação foi Áries e Leão, que são 2 signos de fogo. E hoje eu quis botar a roupa vermelha, né? A roupa vermelha, passar batomzão. Eu acho que isso pode ter uma relação com essa questão de como você também se vê, a sua autoimagem, sabe? E o vermelho tem relação com paixão, com vitalidade, com sangue, com a raiva que eu falei. Às vezes a dança vai ser um lugar pra você botar pra fora coisas que estão ali que você nunca conseguiu colocar, né? Tem um emaranhamento familiar aqui sim, tá bom? Leva em consideração essa coisa da dança, que eu acho que se você se permitir testar, talvez você descubra um mundo tão maravilhoso que talvez seu medo seja justamente esse, ser feliz demais, sabe? Não sei. Enfim, é isso que eu vi pra vocês, signo de Áries. Espero que tenha feito sentido, espero que tenha ajudado. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.